Esta arma não foi projetada para matar. Matar é um destino misericordioso e barato demais para o inimigo. Os engenheiros alemães que criaram esta mina operavam sob uma lógica diferente e cruel. Um soldado cortado ao meio precisa apenas de uma cova. Mas um soldado que perde as pernas e sua masculinidade precisa de muito mais. Ele exige um hospital de campanha, cirurgiões especializados e meses de reabilitação penosa. Ele se torna um peso morto para o exército e um lembrete vivo para todos os recrutas que ainda não foram atingidos. Como funcionava o dispositivo? À primeira vista, uma pequena lata metálica enterrada, mas na prática, uma armadilha psicológica devastadora. A detonação não ocorria no solo. Quando acionado, o mecanismo disparava uma carga propulsora que lançava o corpo da mina a 1 metro de altura. Só então ela explodia. Milhares de esferas de aço e fragmentos de metal voavam em um raio horizontal. O alvo não era o peito ou a cabeça, o alvo era a cintura e a virilha. Na filmagem da época, nota-se: soldados caminham com detectores de metal em passos lentos e tensos. Ouve-se o som metálico do equipamento varrendo o solo. Um erro significa o fim da vida normal. O tenente-coronel Sloan, autor de um estudo detalhado sobre a guerra de Minas no pós-guerra, foi direto em sua análise. Ele classificou este dispositivo como o artefato mais aterrorizante que as forças aliadas encontraram em todo o conflito mundial. Não era apenas tecnologia militar. Era engenharia voltada para o trauma. Os eventos aceleraram nos campos da Normandia. As divisões de infantaria paralisavam diante de campos minados invisíveis. O medo da mutilação superava o medo da morte. Cada explosão retirava 3 homens do combate, o ferido e 2 companheiros para carregá-lo. O objetivo era saturar o sistema de logística e destruir o moral da tropa. Assim funcionava a guerra psicológica alemã enterrada sob a terra. Setembro de 1939. A guerra estava apenas começando. Os soldados franceses foram os primeiros a encontrar essa arma nos campos de batalha. Eles a batizaram com um nome preciso: o soldado silencioso, um sentinela que guarda sua posição sem sono, sem fadiga e sem piedade. Ele não precisa de um humano para puxar o gatilho. Já os soldados americanos usavam o humor ácido das frentes de batalha para suportar o horror. Para eles, o nome era outro: Jumping Betty, a Betty saltadora. O plano de produção era massivo. Quase 2 milhões dessas minas sairiam das fábricas alemãs nos 10 anos seguintes. Elas seriam plantadas como grama nas areias da Normandia. Seriam enterradas profundamente no solo italiano. Estariam espalhadas por cada quilômetro da frente oriental. Mas o perigo não terminaria com o cessar-fogo. Quando a guerra acabou, homens tiveram que remover esses artefatos com as próprias mãos. Um erro significava a morte. Esta é a história de como um pequeno cilindro de aço se tornou a arma mais odiada da Segunda Guerra Mundial. Por que a Alemanha investiu tanto em uma mina? À primeira vista, uma restrição internacional, mas na prática, uma oportunidade para inovação letal. No início dos anos 30, a Alemanha vivia sob as regras do Tratado de Versalhes. O país estava proibido de manter um exército moderno. Oficialmente, nada acontecia. Na realidade, engenheiros militares trabalhavam em laboratórios secretos. Eles buscavam soluções para problemas que o governo dizia não existirem. O objetivo era claro: criar uma arma defensiva que não exigisse a presença de um soldado, um vigia invisível capaz de operar sob chuva, neve ou sol. As minas antipessoais já existiam há décadas, mas eram consideradas ineficientes pelos generais alemães. O problema era a proporção. Um soldado pisava em uma mina comum. Ela explodia sob seu pé. O soldado morria ou perdia uma perna. Era apenas uma carga para uma única vítima. Como atingir vários alvos de uma vez? Os engenheiros analisaram a física do impacto. Uma explosão no nível do solo desperdiça energia. A maior parte da força é absorvida pela terra. A solução encontrada foi cruel e eficiente. Se a carga subisse 1 metro antes de detonar, os fragmentos voariam na horizontal. Nessa altura, eles atingiriam o tórax, o pescoço e a cabeça, as partes mais vulneráveis do corpo humano. O mecanismo funcionava em 2 estágios. Primeiro, uma pequena carga de pólvora lançava a mina para fora do buraco. Depois, a carga principal de TNT detonava no ar. No quadro, o cilindro é envolvido por uma carcaça preenchida com centenas de esferas de aço. Em 1935, a Shrapnel Mini 35 entrou em serviço na Wehrmacht. O objeto era pequeno,
um cilindro de aço com 13 centímetros de altura e 10 centímetros de diâmetro. O peso total era de 4 quilos. Na filmagem, nota-se o detalhe final. Apenas 3 pequenas antenas de metal ficavam acima do solo. Elas eram praticamente invisíveis no meio da vegetação ou dos destroços. Não havia margem para erro. Bastava uma pressão de 7 quilos para ativar o sistema. O mecanismo disparava, o som do metal raspando era o único aviso. Assim começou o reinado de terror da Beth Saltadora. 7 de setembro de 1939. Apenas uma semana após a invasão alemã na Polônia, o exército francês iniciou uma ofensiva cautelosa na região do Sarre. 11 divisões cruzaram a fronteira. O objetivo era cumprir as obrigações aliadas com a Polônia, que já estava em colapso. Porque os franceses acreditavam em uma vitória rápida. As forças principais da Wehrmacht lutavam no leste. Paris esperava um avanço profundo e sem grandes obstáculos. Os primeiros quilômetros confirmaram essa teoria. As unidades alemãs recuavam sistematicamente. Elas deixavam para trás trincheiras vazias e estradas intactas. A inteligência francesa não detectou nenhuma resistência organizada, mas então as baixas começaram. Soldados caíam sem motivo aparente. Não havia som de tiros, não se ouvia o assobio característico das granadas de artilharia. As explosões surgiam de baixo, diretamente sob os pés dos soldados. A terra parecia atacar quem ousasse caminhar sobre ela. À primeira vista, um campo aberto e seguro, mas na prática, uma armadilha mortal invisível. Na filmagem da época, nota-se soldados paralisados, olhando fixamente para o chão. Os sobreviventes descreviam o horror com descrença. Primeiro, ouvia-se um clique metálico seco. Depois, uma pausa curta, do tempo de 2 ou 3 batimentos cardíacos. Subitamente, um objeto saltava do solo. Ele detonava na altura do rosto. Quem estava em um raio de 20 metros morria ou sofria mutilações graves. Quem estava longe era atingido por estilhaços e permanecia deitado na grama. Ninguém ousava se mexer para prestar socorro. Ouve-se o som de respirações ofegantes e gritos de socorro em meio ao silêncio do campo. No dia 11 de setembro, a ofensiva parou completamente. O motivo não foi um contra-ataque alemão ou falta de suprimentos. As 11 divisões recuaram para as posições iniciais porque os homens se recusaram a avançar. Cada passo virou uma loteria, cada metro de vegetação escondia a morte certa. Nenhum comando oficial conseguia forçar um soldado a caminhar onde o chão matava de forma silenciosa. A inteligência francesa recolheu os primeiros estilhaços e fragmentos. Eles enviaram relatórios urgentes para o quartel-general aliado. O dispositivo recebeu um apelido que se tornaria eterno: o soldado silencioso. Assim, nasceu o terror das minas terrestres modernas. 1943. Sapadores aliados analisavam diagramas de treinamento enquanto examinavam amostras capturadas. O objetivo era entender por que aquela mina era tão aterrorizante, por que os soldados tremiam ao ouvir um clique. A resposta estava na engenharia interna. A simplicidade era o segredo da letalidade alemã. À primeira vista, um cilindro de aço comum, mas na prática, uma armadilha de 2 camadas. O invólucro externo protegia um segundo cilindro interno de diâmetro menor. Entre as 2 paredes de aço, os engenheiros inseriam uma camada de esferas de metal ou hastes de ferro cortadas. No centro da estrutura ficava uma carga de 200 gramas de TNT. Abaixo do explosivo, os técnicos colocavam uma câmara preenchida com pólvora negra. Era a mesma pólvora usada em mosquetes do século XVIII. Esse material antigo servia como um mecanismo de elevação. O detonador era uma peça técnica bruta. 3 pinos metálicos conectavam-se a uma espoleta de percussão através de uma mola tensionada. O peso do pé de um soldado comprimia essa mola. A espoleta batia no detonador. Um processo irreversível começava naquele instante, mas o perigo real era o tempo de espera. Quase 4 segundos passavam entre a ativação e o disparo para fora da Terra. O atraso tinha um propósito tático cruel. Era tempo suficiente para a vítima dar mais 1 ou 2 passos para longe do ponto original. Tempo suficiente para que outros soldados se aproximassem ao ouvir o som metálico. Ouve-se o som da explosão de projeção. A pólvora negra lançava o cilindro interno a uma altura entre 90 centímetros e 1,5 metros. 3 detonadores disparavam quase simultaneamente no ar. 350 esferas de aço voavam horizontalmente em todas as direções. A velocidade era alta o suficiente para perfurar ossos e tecidos. No vídeo, nota-se a precisão. A altura da explosão não era aleatória.
O dispositivo atingia a altura da pelve, das coxas e do abdômen inferior. É onde se concentram as grandes artérias e os órgãos vitais. Ferimentos nessa região raramente matam de imediato. Eles incapacitam a vítima de forma permanente. A mina não foi projetada para gerar cadáveres. O objetivo era criar inválidos. Um soldado morto precisa apenas de uma cova e uma cruz. Um soldado ferido exige evacuação, cirurgiões, hospitais e meses de reabilitação. Ele se torna um fardo logístico para o exército e um lembrete psicológico para os sobreviventes. O sucesso nos combates de Sarre convenceu o comando alemão. A produção da Shrapnel Mine atingiu escala industrial rapidamente. No quadro, registros de fábricas operando em Berlim e Munique. Dezenas de unidades de produção espalharam-se pelo território da Alemanha. Até 1945, a produção total ultrapassou 1.900.000 unidades. O Tribunal da Guerra já tinha o seu veredito de metal. Assim, a indústria da mutilação foi consolidada. 1944. O marechal de campo Erwin Rommel assume como inspetor de defesa costeira. Ele entende o que Berlim ignora. Os bunkers de concreto da muralha atlântica são insuficientes. As baterias costeiras não vão parar a invasão aliada. A linha de defesa é longa demais. O inimigo domina o céu e o mar. Por que Rommel mudou a estratégia? Ele sabia que o concreto era estático. O marechal precisava de algo invisível. Rommel apostou tudo nas minas terrestres. Nas ilhas de Saint-Malo, perto da costa da Normandia, a inteligência aliada suspeitava de artilharia pesada. Rommel deu a ordem. Milhares de minas S deveriam ser semeadas como grama. Não eram centenas, eram centenas de milhares. No quadro, o litoral francês desaparece sob a areia revolvida. Em junho de 1944, a costa oeste da França virou o maior campo minado da história. Minas de fragmentação cercavam cada bunker, bloqueavam cada trilha. Esperavam em cada metro de areia onde a infantaria pudesse desembarcar. Mas isso era apenas o começo. As minas S foram combinadas com as minas antitanque Teller. Eram armadilhas dentro de armadilhas. Se um blindado atingisse uma mina antitanque, a tripulação não tinha saída. Sair do veículo significava pisar em um campo de morte saltitante. À primeira vista, uma defesa sólida, mas na prática, um labirinto de estilhaços. Enquanto isso, o engenheiro francês Pierre Delalande agia nos Estados Unidos. Ele fugiu após a queda da França com planos secretos. Eram os projetos do modelo 1939, uma cópia francesa da mina S alemã. Ele queria que os aliados tivessem a mesma arma. Os americanos iniciaram a produção. O modelo recebeu a designação M2. No quadro, o mecanismo trava durante os testes. A M2 foi um fracasso total. O design era pouco confiável e o mecanismo falhava constantemente. Em condições de combate, a mina simplesmente não funcionava. Não havia caminho de volta para os engenheiros americanos. Para criar uma arma funcional, eles precisaram esperar. O sucesso só veio ao fim da guerra, após capturarem amostras alemãs intactas. A tecnologia alemã permanecia insuperável no campo de batalha. 6 de junho de 1944. No momento em que as primeiras barcaças de desembarque cortavam as águas da Normandia, uma ameaça invisível aguardava sob o solo. Centenas de milhares de dispositivos de aço estavam enterrados na areia, em silêncio absoluto. Por que o avanço em Utah Beach foi diferente de Omaha? À primeira vista, uma vitória rápida, mas na prática, uma armadilha subterrânea. Enquanto o massacre em Omaha Beach dominava as notícias, em Utah, as minas faziam o trabalho sujo. Os relatórios do 12º Regimento de Infantaria são claros. A maioria das baixas no primeiro dia não veio das metralhadoras alemãs. Os soldados caíam nos campos minados antes mesmo de verem o inimigo. Ocupar a praia era apenas o começo. O trabalho seguinte seria tão letal quanto o próprio assalto inicial. A limpeza das minas dependia de métodos primitivos e nervos de aço. Detectores de metal eram raros, pesados e falhavam constantemente sob a umidade do mar. A maioria das unidades de infantaria sequer tinha acesso a eles. A ferramenta principal do sapador era apenas uma: a faca baioneta. O soldado se ajoelhava na areia molhada. Ele cravava a lâmina em um ângulo de 30 graus. O movimento era repetido centímetro por centímetro. O som do metal batendo no metal significava que a morte estava logo abaixo. Ao encontrar uma mina, o procedimento era cirúrgico. O sapador pegava uma agulha de costura comum. Ele inseria a agulha no orifício do fusível para travar o mecanismo.
Depois, desparafusava a peça com as mãos trêmulas. Um erro de cálculo ativava o retardo de 4 segundos. Na filmagem, nota-se: os soldados avançam com passos calculados, os olhos fixos no chão. Nas dunas próximas à aldeia de Pupeville, os americanos removeram 15.000 minas em poucos dias. Eram 15.000 cilindros de aço espalhados em apenas um trecho da costa. Mas os números não contavam a história real. O efeito psicológico da mina Bouncing Betty era pior que seu poder de explosão. Ela saltava do chão antes de detonar, lançando estilhaços na altura da cintura. Ouve-se o barulho constante das explosões controladas ao fundo. Os soldados aliados entenderam rápido. Existiam duas guerras diferentes: a guerra contra os alemães e a guerra contra as minas. A Segunda Guerra não terminava quando o inimigo recuava. Cada campo, cada floresta e cada cruzamento de estradas era uma sentença de morte em potencial. O medo alimentava lendas entre as tropas. O mito mais comum dizia que a mina só explodiria se você tirasse o pé de cima dela. Os soldados acreditavam que poderiam ficar parados, esperando por socorro por horas. Era uma mentira reconfortante. Na realidade, o mecanismo disparava instantaneamente. Não havia tempo para pedir ajuda. Assim, terminava o primeiro dia na Normandia. Uma mentira perigosa. O boato nasceu do desespero de quem queria acreditar em uma chance de sobrevivência. A realidade técnica era diferente. O mecanismo de disparo da mina saltitante era ativado pela pressão, não pela ausência dela. Correr ou ficar parado não fazia diferença. O resultado era idêntico. Se você ouvisse o clique, o destino estava selado. A única chance teórica de sobrevivência era despencar de cara no chão instantaneamente. A ideia era torcer para que a nuvem horizontal de estilhaços passasse por cima da sua cabeça. Os soldados britânicos deram um apelido para o artefato, um nome que descrevia o dano físico melhor que qualquer relatório médico: debalacas. Quem sobrevivia ao encontro com a Bouncing Betty geralmente perdia a masculinidade. No registro clínico eram homens. Na prática, apenas sombras. Maio de 1945. A guerra na Europa terminou oficialmente, mas para a mina S-35, o trabalho estava apenas começando. A costa oeste da Dinamarca era o cenário. Ali ficava o trecho de litoral mais densamente minerado de todo o continente europeu. Até os últimos dias do conflito, Adolf Hitler estava convencido de um fato: a grande invasão aliada ocorreria por ali. Era a rota mais curta para Berlim. 1.500.000 minas escondidas sob a areia e as dunas da Jutlândia. As praias viraram uma zona de morte intransponível. Civis não podiam retornar para suas vilas costeiras. Pescadores estavam impedidos de lançar seus barcos ao mar. A terra foi libertada da ocupação nazista, mas continuava ocupada por minas. O comando britânico tomou uma decisão drástica, uma escolha que geraria décadas de polêmica internacional. Os campos seriam limpos por prisioneiros de guerra alemães. Havia um obstáculo legal. A Convenção de Genebra de 1929 proibia usar prisioneiros em trabalhos perigosos. Mas os advogados militares encontraram uma brecha técnica. Os soldados alemães foram reclassificados como pessoal que se rendeu voluntariamente. Na canetada, perderam a proteção do Tratado Internacional. 2.000 alemães foram enviados para a costa oeste. Muitos eram adolescentes recrutados nos meses finais do Reich. O treinamento durou poucos dias. Não havia coletes ou capacetes especiais. As únicas ferramentas disponíveis eram baionetas e as próprias mãos. A meta era rígida: 6 minas desarmadas por hora por pessoa. Na filmagem, nota-se o padrão: 5 jovens rastejam na areia, ombro a ombro. Eles usam as pontas dos dedos para desparafusar os fusíveis das mesmas carcaças que o exército deles enterrou um ano antes. O historiador Thomas Trump Pedersen reconstruiu as estatísticas desse período. A taxa de mortalidade entre os sapadores que lidavam com as minas, esse chegava a 31%. Para comparação, as minas terrestres de madeira matavam apenas 2 em cada 100. A Betty era letal tanto para quem a plantava quanto para quem tentava desarmá-la. Outubro de 1945. O trabalho foi declarado oficialmente concluído. 1.300.000 minas foram arrancadas do solo dinamarquês. O preço humano foi alto: 149 mortos, 165 feridos graves, outros 167 com ferimentos moderados. Na França, a escala foi ainda maior:
48 mil prisioneiros alemães limparam 13 milhões de minas. 1.709 vidas foram perdidas na operação. A arma criada por engenheiros alemães na década de 30 completou seu ciclo. Terminou sua jornada matando a própria juventude alemã na areia. Assim terminou a herança de ferro de Hitler. 1945, a Alemanha se rende. Engenheiros militares americanos começam o trabalho técnico imediatamente. Eles têm amostras capturadas em mãos. A análise é fria e direta. A experiência no campo de batalha provou que o design da mina americana M2 falhou. Enquanto isso, o original alemão funcionava sem erros. O problema era técnico, a solução era óbvia. Por que criar algo novo se o inimigo já tinha a perfeição? No início da década de 1950, a mina M16 entrou em serviço no Exército dos Estados Unidos. Ela era quase uma cópia exata da S-Mine alemã. Os detalhes técnicos não mentem. O mecanismo de 2 estágios era o mesmo. As esferas de aço internas eram idênticas. A altura do salto no ar era a mesma. A tecnologia alemã agora servia aos americanos, mas eles não foram os únicos. A União Soviética seguiu exatamente o mesmo caminho. Eles criaram a série de minas OZM. No início, o design foi simplificado. Eles trocaram as esferas por uma carcaça de ferro fundido. No momento da detonação, a própria carcaça se estilhaçava em fragmentos mortais. Mais tarde surgiu a OZM-72. Ela trazia hastes de aço em seu interior. Ficou ainda mais próxima do protótipo alemão original. Na imagem do manual técnico, vê-se o cilindro de aço pronto para o disparo. Essas minas ainda saem das linhas de montagem na Rússia hoje. O mundo inteiro adotou o conceito. A Iugoslávia desenvolveu a PROM-1. A China criou a Tipo 69. Itália, Suécia e Bélgica produziram suas próprias variantes. Dezenas de outros países fizeram o mesmo. Todos esses modelos são descendentes diretos daquele cilindro de aço projetado por engenheiros alemães em 1932. A Guerra do Vietnã trouxe uma nova escala de destruição. A mina saltadora ganhou novas vítimas. A M16 americana e as versões vietnamitas esperavam escondidas. Elas estavam na vegetação densa das selvas. Estavam enterradas nos campos de arroz. Estavam armadas ao longo das trilhas por onde as patrulhas caminhavam. À primeira vista, o solo parecia seguro, mas na prática era um campo de morte. Fred Downs era um desses soldados. Em 1968, ele acionou uma mina saltadora. O dispositivo subiu e detonou na altura da cintura. Ele sobreviveu, mas perdeu o braço. Ele passou o resto da vida ajudando outros soldados feridos em combate. Os registros hospitalares são brutais. O número total de mortos e feridos por esse tipo de mina apenas no Vietnã foi massivo. Ele superou as baixas de muitos outros armamentos convencionais. O impacto psicológico era o mesmo do impacto físico. As minas não discriminavam alvos, elas apenas esperavam o toque. Assim, o projeto alemão dos anos 30 continuou matando décadas depois. 1997. Esse foi o ano em que a comunidade internacional assinou o Tratado de Ottawa. O objetivo era claro: proibir o uso de minas terrestres antipessoal em todo o mundo. Por que banir essa arma específica? O principal argumento dos defensores do tratado focava na capacidade das minas saltitantes de mutilar em vez de matar. Mas a adesão não foi unânime. Os Estados Unidos, a Rússia e a China se recusaram a assinar o documento. Como resultado, milhões de minas baseadas no projeto original dos engenheiros alemães de 1940 continuam estocadas. Elas aguardam nos armazéns dessas potências militares. No solo da Líbia, do Egito e de antigos países do Pacto de Varsóvia, o perigo é real. Minas esquecidas ou impossíveis de remover permanecem enterradas. Documentos técnicos alemães indicavam que a vida útil de uma mina S era de 2 a 7 anos após a instalação. Na prática, a realidade é diferente. Elas podem permanecer ativas por décadas sob a terra. Houve-se um clique seco sob a sola da bota. 4 segundos. Esse é o tempo de reação. A mina de fragmentação modelo 35 não foi a arma mais potente da Segunda Guerra Mundial. Ela não decidiu o resultado de grandes batalhas, também não mudou o curso das campanhas militares. No quadro, nota-se apenas um pequeno cilindro metálico. Mas ela representou a personificação exata do que a guerra se torna quando a engenharia foca no sofrimento máximo. Os criadores buscaram resolver um problema técnico específico.
Como incapacitar vários soldados com uma única carga explosiva? A resposta veio através do estudo preciso da anatomia humana, 1 metro de altura. Essa era a zona de detonação. Nessa altura, a explosão atinge diretamente a região da pelvis e das coxas. As lesões não matam instantaneamente. Em vez disso, elas destroçam o corpo e anulam o futuro do soldado. Não era crueldade gratuita, era otimização de recursos. À primeira vista, parece um ataque aleatório. Mas na prática, um soldado ferido custa muito mais para o exército do que um soldado morto. Ele exige logística, cuidados médicos e transporte. Além disso, o sobrevivente mutilado serve como um lembrete constante para os outros combatentes. As fábricas alemãs produziram quase 2 milhões dessas unidades em 10 anos. O esforço industrial foi massivo. Seus descendentes tecnológicos continuam em produção até hoje. O Tratado de Ottawa limitou a distribuição, mas não destruiu os estoques existentes. A Bouncing Betty não é uma peça de museu. Ela continua sendo uma arma ativa. Seu princípio de funcionamento foca em atingir o ser humano em seu ponto mais vulnerável. Esse conceito ainda não se tornou obsoleto. A história dessas minas ainda não terminou.